Olá, povo de Deus. Como é que tá o áudio? O áudio tá bom? Você pode comentar e dizer se o áudio tá bom. Nós já vamos iniciar nosso primeiro conversa teológica do episódio 1. O tema deste conversa teológica de hoje, o nosso primeiro conversa teológica é: o Espírito Santo atua hoje como atuou na Igreja Apostólica? Na sua opinião, que está assistindo este primeiro conversa teológica, o Espírito Santo ainda opera hoje da mesma forma que operou na Igreja da era apostólica? Já pode escrever aí a sua opinião, o seu comentário. Eu sou Wanderson de Oliveira, para quem não me conhece. O irmão Lucas está comigo aqui, que vai tocar esse conversa teológica comigo. E hoje é o primeiro dia, não é? Então, promete, viu? Irmão Lucas, você está com a oportunidade para se apresentar, para falar desse projeto que nós estamos iniciando hoje. Amém. A paz do Senhor, quero desejar uma boa noite a todos. Só para aproveitar, alguém mandou para mim aqui, não vi quem, que o áudio está um pouquinho baixo no YouTube, mas aí depois você vê. Meus irmãos, eu sou o Peter Lucas Agostinho e para mim é uma honra estar participando juntamente nesse projeto de Navidade Cristã. E, além do mais, é uma maior honra poder falar da palavra de Deus, né? Então, nosso intuito nesse projeto é trazer a luz da revelação da palavra de Deus aos corações dos nossos irmãos. E, obviamente, que nem eu, nem o nosso irmão Vanes, não somos detentores da verdade, pelo contrário. A verdade nós encontramos na palavra. Então, meditando nela, nós cada dia vamos crescer juntos. E conto com você nessa, você que nos ouve, que participa, deixando seu comentário, sua pergunta, até mesmo sua contribuição, né? Será um momento muito proveitoso, em nome de Jesus. O irmão Naftali está conosco aqui, acompanhando este primeiro conversa teológica. O irmão Jonas também está conosco aqui. A irmã Geusa também está conosco aqui. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar de verdade esse primeiro conversa teológica. Eu estou aqui falando, mas ao mesmo tempo eu estou aqui olhando os comentários, estou olhando aqui o áudio, hoje eu estou no multitarefa, então amém? Aqui nós fazemos tudo, viu? É tudo um pouco, né? Mas vamos lá, vamos começar de verdade esse primeiro conversa teológica. O que significa dizer que o Espírito Santo opera, atua hoje? Para responder o tema hoje do Conversa Teológica, nós precisamos primeiro saber o que significa dizer que o Espírito Santo atua, opera hoje. De que forma o Espírito Santo atua, opera hoje? Sem entendermos por que o Espírito Santo atua, como o Espírito Santo atua, nós não teríamos uma resposta para
o tema desse primeiro Conversa Teológica. E já abrindo a resposta ao tema do Conversa Teológica de hoje, quando nós falamos assim, que o Espírito Santo opera, que o Espírito Santo atua hoje, nós estamos dizendo que a terceira pessoa da Trindade continua operando de uma forma eficaz na igreja atual. De que forma? Regenerando os pecadores, santificando os crentes, habitando nos crentes, convertendo o mundo do pecado. Essas são operações do Espírito Santo hoje. E até aqui eu creio que toda a cristandade concorda que o Espírito Santo regenera pecadores, que o Espírito Santo santifica crentes, que o Espírito Santo habita nos crentes, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Até aqui todos nós concordamos. Mas para nós pentecostais, dizer ou crer que o Espírito Santo continua operando, atuando hoje, significa que o Espírito Santo ele não atua apenas dessa maneira soterológica, mas ele atua de uma forma distinta. E quando eu digo distinta, eu estou dizendo que para nós o Espírito Santo ele atua também de uma forma profética, ele atua também de uma forma em que esta nova aliança, essa dispensação em que estamos, ela é moldada por este profetismo do Espírito Santo, obviamente a partir do livro de Atos. Para nós o livro de Atos ele é normativo, ou seja, o livro de Atos para nós tem um valor doutrinal, e esse valor doutrinal é um valor universal, ou seja, é para todas as igrejas espalhadas pelo mundo todo, em todas as épocas. Este é o diferencial. Quando nós falamos, nós pentecostais, que o Espírito Santo atua hoje, nós estamos indo para além do que normalmente creem toda ou boa parte da cristandade, que o Espírito Santo atua soterologicamente, mas que também o Espírito Santo atua de uma forma profética, como vemos em Atos dos Apóstolos. Lucas, você poderia dizer sua opinião, o que você acha a respeito do que significa o Espírito Santo operar, atuar hoje? Como entendemos isso? Sim. Quando nós abrimos o nosso entendimento para esse conceito, a gente precisa caminhar na história, né? Porque não estamos falando não estamos inventando argumentos nossos para tentar defender uma ideologia nossa, um pensamento meu e um pensamento de Vantes. É um pensamento na luz da Bíblia. E quando nós olhamos historicamente, nós vamos ver que em todo o período da história, o Espírito Santo esteve presente. Obviamente que não vamos, para não ficar tão delongoso, que
que até o próprio Antigo Testamento nós vemos uma ação em relação ao Espírito Santo. Nos tempos de Jesus, nos Atos dos Apóstolos, principalmente, levando em consideração que Atos dos Apóstolos poderia até receber o nome de Atos ou Ações do Espírito Santo. Mas, posteriormente, nós vemos na história da igreja, e nos dias atuais, a minha resposta já de cara, que sim, o Espírito Santo atua nos dias atuais no meio do seu povo. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que a história da igreja não é uma linha reta. Existem períodos de avivamento, existem também períodos de declínio espiritual. Existem épocas de grande fervor, grande avivamento, mas também existem épocas de profundo distanciamento das pessoas em relação ao Espírito Santo. Mas a própria história, ela mostra que a ideia de que Deus nunca mais agiu sobrenaturalmente não pode ser apresentada como um fato histórico. Não, ao longo da história cristã existem relatos, experiências, de oração, curas, profecias, manifestações extraordinárias em diferentes tempos, períodos e tradições. A gente podia citar como um dos maiores movimentos para o nosso período, século XX, a Rua Azusa, em Los Angeles, muitos outros períodos de avivamento com a ação do Espírito Santo. Então, partindo do movimento da Rua Azusa, o avivamento que houve através da liderança de William J. Segal, aquele movimento ele não surgiu simplesmente como um espetáculo, não foi uma montagem de cenário para que as pessoas criassem uma ideia da ação do Espírito Santo. Não foi um espetáculo criado. A história registra que, mediante uma intensa dedicação, um intenso jejum, uma intensa santificação, uma intensa evangelização, o avivamento se tornou notório. A expansão, né, podemos dizer assim, do pentecostalismo sobre aquela região, influenciando em todo o mundo. Então, de um ambiente simples e humilde, o movimento se espalhou para diversas partes do mundo. E tem algo muito importante, já que estou mencionando algo da história do pentecostalismo. O pentecostalismo não nasceu dizendo assim, vamos criar uma nova religião. Não foi uma nova religião criada. Sim, a convicção dos primeiros pentecostais naquele século era a seguinte: precisamos retornar à experiência espiritual e ao padrão encontrado no livro de Atos. Então, nós vamos ver o Espírito Santo agindo com a tua história. E a ação do Espírito Santo que nós vemos no próprio livro de Atos, no capítulo 2. A gente vai começar devagarzinho a mostrar os textos, mostrar a bibliografia, mostrar os autores que concordam com o nosso raciocínio, mas assim, já como introdução, podemos dizer, a gente vai ver no livro de Atos, capítulo 2, que Pedro, quando Pedro declara, no dia de Pentecostes, citando o profeta Joel, será nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então,
E ele ainda vai mais além, quando diz assim, no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A gente poderia fechar a live aqui, terminar o assunto com a declaração de Pedro, que é bem objetivo. Sem ter noção do futuro, mas sendo usado pelo Espírito Santo, ele já deixa ali de relance. Onde é que esse incêndio, eu comparo o Pentecostes com um incêndio, um fósforo que foi aceso numa floresta. E essa chama se abrasa nos dias de hoje. O irmão Lucas comentou que o movimento pentecostal ele tem suas raízes na Rua Azusa e que o movimento pentecostal, ele, por ter suas raízes na Rua Azusa, a Rua Azusa foi um avivamento em que se buscava viver a experiência no Espírito, no padrão das Escrituras. Ou seja, eles queriam viver as Escrituras. E o movimento pentecostal tem essa essência de tentar, buscar viver a fé em Cristo no padrão das Escrituras, no padrão da Bíblia. A sua fala, Lucas, me lembrou uma citação de Mark McLean. Esse camarada escreveu que o sucesso do movimento pentecostal é por causa da Bíblia. O movimento pentecostal obteve sucesso na sua evangelização, na sua pregação, porque é um movimento que valoriza a Bíblia, que preza pela Bíblia, que busca viver a Bíblia, assim como os irmãos, as irmãs da Rua Azusa tentaram viver. Ainda continuando que eu havia iniciado na introdução, sobre o que significa dizer que o Espírito Santo opera, atua hoje de uma forma bem clara, de uma forma bem enfática. Para nós pentecostais, o Espírito atua hoje para nós de uma forma bem prática, literal. Ele continua distribuindo seus dons espirituais. Ele continua falando profeticamente segundo os critérios das Escrituras. Eu preciso deixar isso bem claro. O Espírito Santo continua falando hoje através dos critérios das Escrituras. O Espírito Santo não vai contra a Escritura. Amém? E o Espírito Santo continua realizando milagres. O Espírito Santo continua conduzindo a Igreja de Deus. E quando ele conduzir aqui, retorne para Atos. É o Espírito Santo quem vai conduzir a Igreja de Atos. E se você ler ali o capítulo 13 de Atos, você vai ver que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para o ministério missológico, para a missão. Ou seja, o Espírito Santo ele vai conduzindo os passos da igreja, e isso se enquadra no que nós entendemos por o operar do Espírito Santo na igreja atual. Eu vou aqui, junto com o irmão Lucas, trazer algumas visões dos cessacionistas. Essa palavra parece estranha para alguns, mas quando nós falamos que uma pessoa é cessacionista, nós estamos dizendo que essa pessoa não crê
na continuidade dos dons espirituais para hoje, como também essa pessoa não crê que o Espírito Santo possa atuar de uma forma profética, como vemos em Atos dos Apóstolos, possa conduzir a igreja como conduziu a igreja de Atos. Amém? Eu vou trazer aqui 3 visões, nós vamos comentar essas visões, esses argumentos cessacionistas para a resposta deste primeiro conversa teológica. A primeira visão que eu vou trazer aqui é que para os cessacionistas não há a necessidade dessa atuação profética do Espírito Santo. Por quê? Porque o cânon foi fechado, ou seja, a Bíblia já está completa. O Espírito Santo não precisa falar hoje. Por quê? Isso seria desnecessário, segundo a visão dos cessacionistas. Amém? Para eles, o Espírito Santo não precisa falar porque ele já falou nas Escrituras, já tem tudo lá. E eles usam, irmão Lucas, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 10. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esses cessacionistas dizem que esse texto aqui está se referindo ao cânon, ou seja, quando vier o que é perfeito, o cânon é perfeito. Então não precisa mais de profecia, não precisa mais dos dons espirituais, dessa presença condutora do Espírito Santo na vida da igreja, porque já temos o cano, já temos a Bíblia e ela tem tudo o que necessita. Irmão Lucas, poderia comentar essa questão? Porque justamente a gente precisa colocar à mesa os termos, né? Então, quando nós analisamos nesse sentido específico, sem sombra de dúvida, a maior profecia é a Bíblia, sem sombra de dúvida. Mas só que a Bíblia ela não se anula. E nós vamos ver que ela mesma vai dizer que existe uma superioridade entre o dom de profecia em relação ao dom de línguas. Então nós vamos ver que nas igrejas já existentes, um pouco posterior aos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo vai fazer menção dos dons espirituais e ele fala sobre a superioridade do dom de profecias, relação de línguas. E resumidamente ele diz: é importante a profecia para que a intenção do coração do homem seja revelada na igreja. O grande problema hoje é que a gente quer anular o verdadeiro por causa do falso. Então, quando nós analisamos o testemunho da história, nós vamos ver, em meados do século I, Irineu, no século II, relatando curas, expulsão de demônios, profecias, Justino Mártir, escrevendo acerca de manifestações do Espírito, Tertuliano, mencionando visões e profecias, Agostinho, apesar de ser um pouco cauteloso no início, mas depois, em relatos de A Cidade de Deus, dezenas de milagres, o próprio John Wesley escrevendo, palavras dele, não encontro qualquer fundamento bíblico para afirmar que os dons acabaram. Então,
Se os dons existem, quem é que manifesta os dons sobre a igreja? É a pessoa. E Lucas, se os dons espirituais, a atuação do Espírito Santo foi importante para a igreja do primeiro século, para a igreja ali do século 2, 3, 4, por que não seria importante para nós? Por que nós iríamos ficar sem esse recurso? Essa visão de que o fim do cano, ou seja, o fechamento do cano, não seria mais necessário assim a presença condutora do Espírito Santo, os dons espirituais, as profecias, porque já tem o cano, não tem nenhuma fundamentação. Paulo diz que nós devemos buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Paulo estaria indo contra o Espírito Santo, porque supostamente o cano fechou e a profecia foi encerrada. Não faz nenhum sentido. Essa visão sensacionista é totalmente sem fundamentação, e como você falou, ao longo da história nós vemos o Espírito Santo se revelando, trazendo avivamento, conduzindo avivamentos, derramando seus dons espirituais sobre o povo de Deus. O problema é sempre essa parte da igreja que se recusa a olhar para as Escrituras como realmente ela apresenta essa questão do agir do Espírito Santo e dos dons espirituais. Eu costumo dizer, Lucas, que a gente fala muito, né? Sola a Escritura, não é isso? A gente não fala direto isso? Sola a Escritura, porque é só a Escritura. Geralmente a gente fala isso contra os católicos, né? Sola a Escritura, somente a Escritura. Mas essa turma sensacionista aí, nessa hora, ignora esse sola a Escritura, né? Porque a Escritura não trata, não apresenta a sessão do agir do Espírito Santo, dos dons espirituais, da profecia, a partir dessa ideia de que o cano fechou e não há mais necessidade. Eu acho que existem alguns princípios que, até se você que está em casa tiver uma caneta, um caderno para anotar, seria de grande importância. Existem alguns princípios pentecostais que a gente deveria olhar com um olhar um pouco mais criterioso. Por exemplo, Donald G. ele disse: os abusos não anulam o uso. E como eu citei aqui, o grande problema é que eu quero deixar de crer no verdadeiro por conta do falso. Lucas, vou interromper tu. Esse era o segundo ponto que eu ia falar. Sobre a questão da visão sensacionista. Os sensacionistas também argumentam que o excesso de mau uso dos dons espirituais prova que os dons espirituais não devem ser utilizados hoje, exercidos hoje na igreja. Pode continuar, viu? Você já entrou no que a gente iria tratar, mas já pode continuar. Aí, assim, lógico que nós não podemos cair em heresias, ou até mesmo em relação a um termo que é muito, quase que um palavrão para o pentecostal, né? O termo meninice. E exatamente, a gente precisa ter um olhar criterioso à luz da Bíblia em relação a isso. Então, grandes princípios é o quê? Não as... Enquanto o irmão Lucas volta... tudo. Voltou.
Pode continuar, Lucas, porque tinha saído aqui. Pode continuar. Estava ouvindo? Teve um corte, mas pode continuar o seu argumento. Examinai tudo, retendo e é bom. Coríntios, julguem os outros, no sentido da profecia do profeta. Então nós vamos ver que ao longo do Novo Testamento, pós Livro dos Apóstolos, podemos dizer assim, o próprio Novo Testamento ele nunca vai extinguir os dons. Muito pelo contrário, ele manda a gente ter discernimento em relação aos dons espirituais. Lucas, esse cabra aqui, o Wayne Gruden, esse cabra aqui, sim, ele vai dizer que não tem fundamento essa visão, esse argumento de que o excesso de mau uso dos dons espirituais possam de alguma forma invalidar os dons espirituais na igreja atual. Ele vai dizer que isso não tem nenhum sentido, e ele ainda usa um exemplo bem prático, né? Eu dirijo, né? E eu sei que muitas pessoas dirigem e de uma forma que provoca acidentes, de uma forma que não obedecem às leis de trânsito, não é? Pessoas morrem por isso. E eu vou deixar de dirigir por causa disso? Não faz nenhum sentido. Quanto aos dons espirituais, esse exemplo é válido. Não faz nenhum sentido eu deixar de buscar os dons espirituais porque tem pessoas fazendo mau uso dos dons espirituais, tem pessoas se utilizando de uma forma errônea acerca dos dons espirituais. Essa visão sensacionista não tem nenhuma validação nas escrituras. Como eu disse, não é só a escritura, isso aí é só o que eu quero da escritura. É só o que eu quero da escritura, basicamente isso. Aproveitando aqui o ensejo, os irmãos que estão assistindo a live deste primeiro Conversa Teológica, se inscreva no canal. Também nós estamos pelejando para chegar a 1000 inscritos. Então você que está passando aqui pela live, já se inscreve, que vai vir outras lives, vai ter um curso especial aqui sobre teologia pentecostal. Olha, tem coisa boa por aí. Lucas, o terceiro ponto, o terceiro argumento dos sensacionistas, do porquê para eles os dons espirituais cessaram, o Espírito Santo não atua hoje como atuou em Atos dos Apóstolos. O terceiro argumento que eles utilizam bastante é que eles acreditam que Deus ainda pode realizar milagres. Eles acreditam nisso. Também Deus realiza milagres. Ponto. Não sou sensacionista, eu creio que Deus realiza milagres. É basicamente este Também creio. O argumento. Mas eles não acreditam que Deus possa realizar milagres através de uma pessoa que obtenha esse dom espiritual da cura. Né? Eu li um livro hoje, agora à tarde, que acabaria com esse argumento sensacionista, com essa visão sensacionista, porque este autor, eu não anotei, me perdoem por isso, na próxima eu vou anotar, ele disse que vivenciou este ministério da libertação, da cura na prática. Né? Ele orava e as pessoas ficavam curadas, e isso no nome de Jesus. Eu realmente peço perdão aqui porque eu não anotei o autor,
Mas, ou seja, esse argumento sensacionista não faz nenhum sentido, porque nós já temos aqui alguém que com esse dom espiritual da cura, ou de curas, foi bastante usado por Deus para abençoar as pessoas, curando as pessoas. Então essa visão sensacionista, ela não se sustenta, e um ponto quanto a essa visão, eu preciso destacar isso, é que muitos sensacionistas defendem que o fato de uma pessoa ter o dom espiritual, essa pessoa deveria sair no hospital, por exemplo, e curar todo mundo, sair na vizinhança e curar todo mundo. Eles argumentam isso. Se a pessoa tem o dom espiritual de curas, por que essa pessoa não vai no hospital e cura todo mundo, ou não sai na vizinhança e cura todo mundo? E isso é engraçado, viu? Por quê? Porque isso aí não é uma perspectiva bíblica do dom espiritual de curas. Isso é curandeirismo, não é dom espiritual de cura. O dom espiritual de cura, o fato de alguém estar sendo utilizado por Deus através desse dom, não significa que essa pessoa detém o poder. Que detém o poder é Deus. O que é que Paulo diz a Timóteo, né? Toma o teu vinho aí por causa do problema do teu estômago, não é isso? Porque Paulo não foi lá e orou por Timóteo, acabou esse problema do estômago de Timóteo. Não é? Então, assim, não é o curandeirismo. Não é curandeirismo. Não cortando... Pode falar, fica à vontade. Não cortando seu entendimento, segura o seu entendimento. Quando a gente abre a Bíblia em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ver ali algo interessante. Só que é algo que a gente só consegue analisar se for nas entrelinhas. Porque o texto vai dizer que Tiago foi morto à espada e Pedro foi guardado para morrer no outro dia. Só que o anjo visitou Pedro, a igreja orava por ele e deu aquele grande livramento. Não vou entrar em detalhes do texto, porque todo bom crente já ouviu alguém pregar ou leu sobre isso. Mas, espera aí. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa matar Tiago e Pedro não? Ou que oração é essa que a igreja só fez por Pedro e Tiago não? É injusto isso daí? Não. A gente precisa analisar nesse sentido, puxando para os dons, que Deus dá o dom para que essa pessoa seja útil no reino, e os dons estão interligados ao propósito de Deus. E assim, se é o propósito de Deus que o Tiago morra, o testemunho dele, da morte dele, servirá para a glória de Deus. Se é propósito de Deus que o Pedro seja livre, o Pedro vai ser livre. Só que tudo vai ser dentro do propósito de Deus. Então, existem algumas pessoas, se referindo em relação à doença, que mais ganharão almas para Jesus estando doentes do que sendo curados. E tudo isso está relacionado a um propósito de Deus. Os dons espirituais estão interligados ao propósito de Deus. Então, se o propósito de Deus é para aquele, ou para aquilo, ou para isso, a gente só tem que crer. Jesus, tem um versículo, porque agora fugiu a memória em Mateus, que Jesus chegou em determinado lugar, curou, mas não curou todos. Por quê? Porque ali não existia fé. Então, ao analisar, nós precisamos evidenciar todos os sentidos do negócio. E não deixar de crer,
por exemplo, e aqui eu posso até entrar no sentido ateu da coisa, porque o principal fator, isso digamos que seja histórico, a maior porcentagem das pessoas que se tornam ateus são pessoas que dizem que oraram para Deus curar alguém, Deus não curou e a pessoa morreu. Mas, então eu vou parar de crer em Deus porque ele não curou. Não, a gente precisa entender que, e isso é o grande erro do ser humano, a gente precisa de parar de tentar enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Isso é o mal do ser humano. E começar a enxergar as coisas na perspectiva humana. Então, se Deus quis assim, vai ser assim. Mas isso não anula, em forma alguma, o dom espiritual. Ah, irmão, mas o senhor, eu estava com câncer, você orou e Deus curou. Mas o fulano morreu de câncer. Existe um propósito de Deus para cada situação. E é evidente, e nós temos milhares de testemunhos, eu tenho testemunhos ao meu redor aqui, de pessoas que foram tocadas por Deus através de alguém, e pessoas que foram usadas por Deus através de alguém. Em qual dom específico. Mas é interessante ressaltar isso, porque é notório. Porque vamos lá, me ajuda aí, Wanderson, num pensamento. Como explicar um milagre extraordinário feito por alguém que orou, se não for a ação do Espírito Santo? Um homem que estava morto há 3 dias e Deus ressuscitou, com um atestado de óbito, não estou dizendo besteira. Uma pessoa com uma doença incurável e orou e a pessoa recebeu a cura. Uma conversa entre eu e Deus. Dobrei meu joelho de madrugada, chorei, orei. Quando chego no culto, Deus usa uma pessoa que vem a mim e revela um segredo do meu coração. Então, é a ação notória do Espírito Santo. Como foi na vida dos apóstolos, assim como foi na vida dos nossos pais na fé, no século 1, 2, 3, é notório também a presença do Espírito Santo atuando na igreja nos dias atuais. Obviamente, como nós citamos aqui alguns autores, talvez a descrença esteja relacionada ao excesso. Só que o excesso é para dar mais crença do que descrença. Porque se tem um excesso é porque tem alguma coisa, né? Então, se tem o falso, existe o verdadeiro. Então, assim, à luz da Bíblia, nós vamos enxergar que quando Jesus promete a presença do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, é uma presença contínua. João, se não me falha a memória, João 14,16, quando ele diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha a expressão extrema que ele está dizendo, para sempre. Então, Jesus diz que o Espírito Santo permaneceria até a morte dos apóstolos, que os dons permaneceriam só até a morte dos apóstolos. Não. Ele evidenciou que a ação do Espírito Santo seria contínua sobre a igreja, para todos aqueles que creem.
É isso aí, Lucas, viu? Os, os dons espirituais, eles têm um propósito, têm uma finalidade, e não é da forma que esses sensacionistas pensam. Tem o dom da cura, então tem que sair curando todo mundo. Não é assim que funciona. Amém? Nós já estamos aqui, Lucas, aqui com 9 marcações aqui de gostei. Então, graças a Deus por isso. Teve um irmão aqui, Lucas, que perguntou se é todo dia, não é? Essa conversa teológica é uma vez por semana, viu? Ah, com calma, viu? Mas assim, eu confesso aqui que eu apanhei aqui do sistema aqui, viu? A primeira vez que eu enrolou aqui, engalhou aqui, mas em nome de Jesus está dando certo e vai ser uma bênção, viu? Nós vamos fazer nossas considerações finais, Lucas. Depois de nossas considerações finais, nós vamos responder algumas perguntas aqui do chat, viu? Beleza? Eu vou começar fazendo as minhas considerações finais. Respondendo essa perguntinha que está aí no seu monitor aí, o Espírito Santo atua hoje como atuou na igreja apostólica? Você que acompanhou até aqui percebeu que sim, nós defendemos, argumentamos a partir dessa perspectiva positiva. Mas eu quero trazer uma explicação um pouco mais ampla, para que assim você possa ter essa perspectiva mais ampla acerca do tema desta conversa teológica. Quando nós vamos para as Escrituras, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esses que ouviram essas palavras de Jesus e foram e permaneceram em Jerusalém, receberam o derramamento do Espírito sobre suas vidas, receberam o batismo no Espírito Santo. Lá em Atos 2, você vai ver isso aí. Tinham 120 reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Tinha mulheres, servas do Senhor, batizadas no Espírito Santo. Esses 120 representam a totalidade da igreja naquela altura. Eles representavam a totalidade da igreja, e é importante ressaltar que quando a promessa de batismo, de revestimento de poder vem sobre eles, se cumpre, uma nova era foi inaugurada. Que era essa? Uma era profética. Uma era em que Pedro ele é bem claro, ele vai citar o profeta Joel ali, a partir dos versículos 16, 17, e você vai ver ali em Atos, capítulo 12, versículo 16, 17, assim diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramarei, segundo Stanley Orton, esse derramarei indica uma ação contínua, né? Derramarei, ou seja, quando Pedro cita a profecia de Joel ali, está dizendo que ali começou o derramamento do Espírito Santo, e esse derramamento do Espírito Santo continuará até a volta do Senhor Jesus. Então, enquanto o Senhor Jesus não voltar, Deus vai estar derramando o seu poder
Deus vai estar batizando o seu povo no Espírito Santo. E um ponto a destacar sobre isso é que essa profecia de Joel, o teólogo Mark McLean, ele faz esse comentário aqui. A promessa, referindo-se à promessa de Joel, não é de uma mudança de atividade do Espírito Santo ou na qualidade desta. Ele está dizendo que essa promessa de Joel não muda a atividade do Espírito Santo nessa nova dispensação da igreja, ou mesmo na qualidade desta, que nós estamos recebendo o Espírito de uma forma melhor do que os profetas. Não é isso. Esse teólogo Mark McLean, ele diz que é profetizada nessa profecia de Joel uma mudança na quantidade e no escopo dessa atividade do Espírito Santo. Ou seja, no Pentecostes houve uma mudança na quantidade da atividade do Espírito Santo nesta época, a época da igreja. Ou seja, o Espírito Santo tem o seu derramamento por parte de Deus, tem um alcance maior. Deus derrama do seu Espírito sobre toda a igreja, em todas as épocas. E o que iniciou-se ali, com o batismo daqueles irmãos, daquelas irmãs ali, você vai ver que eles falaram em línguas. E Pedro entende as línguas ali como profecias. Ou seja, iniciou-se essa nova época, com essa nova dispensação, com profecias. E mais para frente aí nos capítulos 3, 4, 5, 6, com muito poder do Espírito Santo, sinais e prodígios, que também é citado por Pedro desta profecia de Joel. Então, essa operação do Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo, essa atuação do Espírito Santo, que iniciou ali no dia de Pentecostes, ela continua até os nossos dias. De igual modo, Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre aqueles que crerem na promessa, buscarem a promessa, vai receber esse batismo de poder e viver essa dispensação profética como um profeta. É por isso, irmão Lucas, que Paulo, ele diz lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, e o capítulo 14, o versículo 1. Paulo vai dizer que os coríntios deveriam buscar os dons espirituais. Ou seja, Paulo entendia que ele estava vivendo esta dispensação profética, essa época profética que iniciou no dia de Pentecostes, e ele ainda enfatiza, principalmente o de profetizar. A marca distintiva dessa época é o dom de profecia, é a profecia. E isso continua, já que o próprio apóstolo Paulo, a Escritura não trata de que esses dons espirituais cessariam, que esse agir do Espírito Santo diminuiria em alguma época da igreja. Não, o que diminui é que o povo deixa de buscar o poder, a presença do Espírito Santo. O povo deixa de buscar. Isso aí não quer dizer que Deus não poderia fazer, que Deus não poderia batizar, que o Espírito Santo não agiu simplesmente porque está aí nas Escrituras que ele não deveria agir, porque não era a época. Não tem nada a ver com isso. Nós cremos, que eu digo nós porque nós temos essa
visão, essa perspectiva que os dons espirituais, esse profetismo foi inaugurado no dia de Pentecostes, é para hoje. Busque os dons espirituais, busque o batismo no Espírito Santo. Jesus batizará você, né? Creia no nome de Jesus com poder e viva esta época com bastante profetismo. Tem pessoas que não gostam desse termo, Lucas, profetismo, né? Se você é um profeta, você sabe disso, você foi chamado para ser profeta. A unção que os profetas recebiam está sobre você agora. Todos podem receber a unção que o profeta tinha. É claro que nós não estamos equiparando aqui a infalibilidade, não é? O profeta, ele falava as palavras de Deus e literalmente. Nós apenas recebemos a mesma unção, mas não temos essa palavra infalível da parte de Deus. E a nossa profecia nessa dispensação, ela não é infalível, ou seja, a nossa profecia, ela pode falhar, né? Pode sim, não tem nenhum problema. Se alguém entregar uma profecia para você e não se cumprir, está tudo bem, não vai se desesperar. Essas coisas acontecem. Fica com o que o apóstolo Paulo disse, né? Examine tudo, né? Retém ali o que é bom, né? Eu imagino, eu penso dessa forma do apóstolo Paulo. Eu retenho o que é bom e busco desfrutar, viver essa dispensação profética inaugurada lá no dia do Pentecostes, né? Com essa mentalidade que eu sou profeta, né? Eu sou profeta. Robert Menzies, ele escreveu vários livros de teologia pentecostal, tem alguns aqui, e ele diz isso, olha, que nós somos uma comunidade de profetas, não é? Nós somos chamados para ser profetas. Tem outros autores que também usam essa expressão, que nós somos uma comunidade de profetas e devemos viver como tal. E eu passo para você, Lucas, para você também fazer suas considerações, para depois nós responder algumas perguntas aqui no chat, viu? Sim, serei rápido, só complementando, né? Quando, não sei se quem está acompanhando a live consegue entender, mas não tem como falar sobre a atuação do Espírito Santo sem se referir aos dons, porque é a clara demonstração da ação do Espírito Santo. Então, os dons espirituais, eles foram dados à igreja, e justamente nesse sentido, como está escrito em 1 Coríntios 12, que a manifestação do Espírito é dada a cada um por algo que for útil. Quando a gente pula para o capítulo 14, que fala sobre a profecia, as línguas, a interpretação, a gente observa uma coisa. Paulo, ele não escreve como se os dons fossem uma experiência exclusiva dos apóstolos. Não. Ele escreve para a igreja. 1 Coríntios 12, 7. Ele diz que a manifestação é dada a cada um. Então, ele podia muito bem, em sua época, dizer que aquilo era exclusivo para os líderes da igreja, para os apóstolos. Mas não. Todos os que estavam ali seriam capacitados pelo Espírito em relação àquilo em que fosse útil para o Espírito. No 14:1, 1 Coríntios 14:1, é que ele declara: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Eu deixo uma pergunta. Se os dons espirituais fossem desaparecer
depois, pouco tempo depois, Paulo, os apóstolos, para que ele ensinaria os crentes a buscá-lo. Então, Paulo não diz, busque os dons até que o último apóstolo morra, ou aproveite enquanto os dons estão aí, porque eles vão se acabar. Não. Busque com zelo os dons espirituais. Então, assim, como consideração final, eu quero ressaltar aqui para os irmãos que me acompanham que o Espírito Santo, ele continua assim, operando e atuando nos dias atuais. E por que é que eu digo isso com tanta convicção? Porque ele é um ponto fundamental. E posso lançar isso em forma de pergunta. A igreja hoje ainda precisa de poder para testemunhar sobre Jesus? Sim. Se ela precisa de poder para testemunhar, precisamos da ação do Espírito. Nos dias atuais, ainda existem pessoas perdidas? Ainda existem pessoas doentes? Pessoas escravizadas pelo pecado? Ainda existe nos dias atuais oposição espiritual? Nos dias atuais, ainda há necessidade de pessoas que precisam ser consoladas, direcionadas, capacitadas? Sim. Então, se a missão da igreja continua, por que é que a capacitação ou a atuação do Espírito Santo não? Porque somos completamente dependentes da presença do Espírito Santo. Foi citado aqui Stanley Orton, Gordon e outros estudiosos. E profundamente, esses autores pentecostais, eles afirmam uma verdade essencial, que o Espírito Santo não é a doutrina sobre o passado. Ele é uma pessoa atuante em todo o período da igreja. E é importante ressaltar, Wanderson, a gente não crê no Espírito Santo por causa de uma experiência. Não, a gente crê no Espírito Santo porque a Bíblia ensina a crer no Espírito Santo. É a Bíblia que nos mostra a atuação dele. E tem um versículo que me chama muita atenção, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse versículo diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, esse versículo, ele tem muito a ver com o arrebatamento da igreja. E esse versículo, ele simplesmente está dizendo que o anticristo ainda não se manifestou porque existe algo que o detém. E esse algo que o detém é a presença do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, ela é aquilo que detém a ação, digamos assim, completa do maligno sobre a terra. Então, o Espírito Santo opera hoje com toda certeza. Ele ainda convence o pecador de seus pecados, como diz em João 16:8. Ele ainda transforma vidas, como está escrito em 2 Coríntios 3:18. Ele ainda capacita a igreja, como está escrito em Atos 1:8. Ele ainda consola, ele ainda guia, ele ainda nos dá poder para testemunhar. Ele age soberanamente. Então, precisamos compreender que a verdadeira ação do Espírito Santo nunca vai se opor à sua própria palavra. Então, se nós vemos que a missão da igreja continua, obviamente, logicamente,
e a ação do Espírito Santo também continuará sobre nós. Lucas, eu vou ler aqui, o irmão aqui, o irmão João Paulo pergunta: por que se prega muito pouco sobre o Espírito Santo? Lucas, você pode começar respondendo? Posso. Irmão João Paulo Galdino. E eu posso até afirmar, realmente a gente está muito acostumado a citar Deus, Jesus, até mesmo nas nossas ações cotidianas, no culto. Glória a Deus, glória a Jesus, e fica um pouco apagado, digamos assim, o nome e a pessoa, né, do Espírito Santo. E eu posso dizer que isso esteja relacionado a um fator que a gente está mencionando hoje, que é a questão do estudo bíblico acerca da pessoa do Espírito Santo e a importância. Tem um livro de Billy Hinn, Ben Hinn, que menciona isso, né? Ele, quando acordava, ele dizia: bom dia, Espírito Santo. E é muito importante, essa pergunta do nosso irmão João Paulo é muito importante, que nós sejamos reacendedores, que nós sejamos iluminadores, de pessoas que traz a luz. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o atuante entre nós, é o Consolador que Jesus estaria, e que é de suma importância pregar a sua existência, pregar que Ele atua entre nós. Deus abençoe, viu, nosso irmão João Paulo, está acompanhando aí, glória a Deus. Ele mandou outra pergunta. Eu vou fazer a leitura aqui. Cadê? Irmão João Paulo Galdino. Ele diz assim: sendo assim, se o Espírito Santo não descesse, não haveria salvação, já que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo? Pergunta interessante, né? E é interessante por quê? Porque muitas vezes nós não olhamos para a obra da redenção de uma forma completa ou mais panorâmica. Nós olhamos para o plano redentivo de Deus, nós olhamos e dizemos: Deus, Pai, deu seu Filho amado em favor de nós naquela cruz, e assim nos salvou, nos ganhou para Deus, nos tornou novamente parte da família de Deus, e esquecemos que após a cruz, após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, a obra de Jesus continua. E essa obra, ela é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel fundamental. Jesus vai dizer que é Ele quem convence o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz com que o homem tenha essa percepção acerca do reino, se conscientize, que olhe para dentro de si e diga: eu realmente preciso de Jesus. Respondendo a pergunta, realmente, sim, se o Espírito Santo não descesse, não haveria salvação, porque o Espírito Santo quem faz essa, como eu disse, continua a obra de Cristo aqui na terra,
Quer pontuar alguma coisa a respeito dessa pergunta, irmão Lucas? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. E é isso mesmo. O Espírito Santo, sem a atuação dele, se tornaria impossível, porque Jesus mesmo disse que o enviaria. Porque a continuidade, imaginou comigo? Jesus morre, vai para o céu e não fica um representante aqui. Quem impulsionaria o Pedro a pregar em Atos capítulo 3? Quem desceria em Atos capítulo 2? Quem capacitaria a igreja? Então, o Espírito Santo é esse maestro. Aí imagine comigo, se não tem um maestro, a banda toca. Então, preciso A irmã Gelsa, ela diz assim: sem a direção do Espírito Santo de Deus, nada somos, nem podemos fazer. E depois ela comenta novamente: estão de parabéns, meus irmãos, Deus é fiel. Amém. Deus abençoe todos que participaram deste primeiro Conversa Teológica. E aproveitando, né, o ensejo, se inscreva no canal, curta essa live, compartilhe com um amigo que gosta de estudar a Bíblia, que quer aprender um pouco da Bíblia, com uma amiga que gosta de estudar a Bíblia, amém? E quer aprender um pouco mais das Escrituras. Eu repito, foi um pouco difícil aqui organizar, principalmente no começo aqui, que o áudio, mas da minha parte e da parte do irmão Lucas, foi o nosso melhor, e com certeza as próximas lives do Conversa Teológica serão também melhores. Acho que o nervosismo inicial já passou. A próxima live a gente já começa no 220, né? Com certeza. Já começa no 220, porque já passamos aqui por esse processo todo hoje. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder contribuir com o seu reino. E é só o começo, viu? Tem muitas novidades vindo por aí. Tem um curso de teologia pentecostal de graça, viu? Teve um irmão que falou que eu enviei o PDF do meu e-book para ele. Ele disse: mas irmão, você está enviando de graça? Eu digo: mas que os outros cobram. Eu digo: não, sem problema, de graça, viu? Eu recebi de graça, Deus me deu de graça, viu? Sem problema, viu? Receba aí, seja abençoado pelo nome de Jesus, amém? E como o próprio nome do canal de Nacionalidade Pentecostal, a nossa ideia, os irmãos que nos ouvem, a live vai ficar gravada no YouTube. Você pode depois assistir de novo, e mandar para quem você vai mandar. E isso é de suma importância, que o conhecimento seja compartilhado. O nosso intuito é criar no coração dos pentecostais, que às vezes não sabem nem o que significa o nome pentecostal, mas essa profundidade na palavra de Deus. Então, quando nós adentramos nesse tema, da pneumatologia principalmente, a doutrina do Espírito Santo, nós vamos se enriquecendo mais e mais. E a cada dia esse fogo do Espírito no nosso coração vai acender. Então, parabéns aos irmãos envolvidos. A ideia inicial que partiu do coração do nosso irmão Vantes, com certeza, o nervosismo passou. Agora 220, né? Vamos. 220 na próxima, a gente já começa 220, né? Sim. Então,
Os irmãos fiquem na paz e até o próximo Conversa Teológica.